Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Olá, bem-vindo Pedro Soares, bem-vindo a esta Vichy Soares. Não é a primeira vez que o temos aqui. Mas olá, boa tarde. A vida interna e o momento atual do Bloco de Esquerda obriga-nos a ouvir as várias vozes do partido. Tem tido algumas, já se pronunciou sobre a crise que o Bloco atravessa e disse que o Secretariado Nacional está, e cito, a oferecer a cabeça da Mariana Mortágua numa bandeja para se salvar o Secretariado Nacional. Considera que esta saída de Mariana Mortágua não foi uma decisão da própria, mas sim um ato concertado para manter a linha dominante do partido? Eu não digo que, em algum momento digo que não terá sido uma questão combinada, tratada, discutida com a Mariana e que implicou uma decisão própria, como é óbvio, não é? A questão que eu coloco é outra, é que a raiz dos problemas do Bloco de Esquerda vão muito para além da Mariana Mortágua. Mariana Mortágua é um excelente quadro político de esquerda, valorizo muito o papel que ela tem tido no Parlamento e não só, e considero que responsabilizar ou tentar atirar para cima da Mariana Mortágua a responsabilidade da situação que se vive no Bloco, que se chegou ao Bloco, é que me parece injusto. Deixa-me só perguntar-lhe a esse propósito, até porque é conhecida a proximidade de Mariana Mortágua a Francisco Louçã, a influência, palavras minhas, excessiva de Francisco Louçã junto de Mariana Mortágua pode ter prejudicado a própria? Olha, eu não vou especular sobre essa matéria, sei que há proximidade, sei que há uma boa relação entre eles, mas não vou especular sobre se é boa ou má influência. O que eu gostava de tornar claro é que a responsabilidade pela situação a que chegou o Bloco é uma responsabilidade da atual direção, da maioria da direção, sobretudo do secretariado da Mesa Nacional. Que, como sabe, é composto por pessoas, essencialmente duas tendências, duas correntes que são dominantes do Bloco e que, de certo modo, hegemonizam a orientação política do Bloco e, por isso, são responsáveis pela situação que se chegou. Repara, dizia há pouco que eu já me tinha pronunciado sobre a atual crise do Bloco. Eu já me venho a pronunciar há bastante tempo. Há bastante tempo. Aliás, eu participei em duas convenções, nas duas últimas convenções, com propostas concretas, portanto não é apenas uma questão de crítica ou de oposição, é de apresentar propostas concretas, não só em termos políticos, mas também de composição da direção, que foram completamente alienadas, não foram sequer tidas em conta pela atual direção, que criou uma espécie de cordão sanitário à volta da nossa moção, da moção e que, em vez de procurar uma cooperação, uma articulação entre as várias sensibilidades dentro do Bloco, não, isolou-se. Mas, Pedro Soares, acha que há neste processo alguma espécie de sucessão dinástica dentro da moção A? Sucessão dinástica parece-me que é um termo muito forte, mas sei que há uma procura evidente, e agora que nós sabemos quem é que vai encabeçar a moção A, uma procura de manter a direção, o secretariado, dentro dos limites da própria moção A, do conjunto de pessoas, de um restrito núcleo de pessoas que têm dirigido o Bloco. Acha que a direção do Bloco está preocupada com manter o poder, que o poder não lhe escapa agora nesta mudança de liderança? Está sobretudo preocupado que, alterando alguma coisa, que
que o fundamental não seja alterado. Mudar tudo para que tudo fique na mesma. Exatamente. E esse é que é o problema. Repare que uma das questões que nós temos vindo a reivindicar há bastante tempo dentro do Bloco é que se faça um balanço deste período, que já lá vão meia dúzia de anos, praticamente, de derrotas sucessivas eleitorais, de perda de influência política, de afastamento dos movimentos, das pessoas em concreto, e isso nunca foi feito. Tem havido uma recusa absoluta de balanço, de retirar ilações, de retirar lições e necessariamente de retirar consequências. Portanto, tudo o que foi feito até agora foi manter tudo na mesma, com pequenas alterações, privilegiando sempre a manutenção da atual linha política. E eu acho que isso é que é o problema central. É a linha política, a orientação política que tem vindo a ser seguida pelo Bloco e que não tem tido alterações e que a noção há neste momento, portanto a atual direção, o secretariado, procura a todo o custo manter sem qualquer alteração significativa. Pedro Soares, considera que o perfil diferente de José Manuel Pureza, que é um católico e tem sido elogiado pela sua moderação, poderá reverter esse declínio do Bloco? Repara, eu acho que o José Manuel Pureza é uma pessoa estimável, sou amigo dele, não é uma questão pessoal. Ser católico ou ter outra qualquer profissão de fé não é um problema. O problema é, voltando ao mesmo, o José Manuel Pureza, como é óbvio, faz parte do núcleo central, da sua entourage, deste núcleo central e, portanto, é escolhido precisamente para manter a mesma linha, a mesma orientação. Ora, o que me parece que é necessário, e isso é que já se devia ter retirado essa lição há bastante tempo, e o Bloco tem vindo a perder influência precisamente porque há uma recusa em se retirar essa lição, é preciso uma nova resposta política. É preciso mudanças profundas dentro do Bloco, não só em termos da sua democracia interna, da sua organização, da sua forma de relacionamento com as organizações locais e intermédias, mas, sobretudo, uma questão essencial que é ter autonomia estratégica, é não continuar dependente, como tem vindo a ser feito desde praticamente a geringonça, a sua política de um eventual acordo com o Partido Socialista, uma eventual aliança com o Partido Socialista, uma eventual solução governativa com o Partido Socialista. Eu não digo que não tenha que haver coligações, acordos, ligações com... Mas tem de haver uma identidade própria, tem de ser construída uma identidade própria. Tem que haver. E acho que esse é o problema, sabe? Acho que o Bloco perdeu a identidade. Precisamente, era aí que eu queria ir, Pedro Soares. Fala-se muito do declínio do Bloco de Esquerda. Há quem considere que o partido perdeu exatamente isso, uma identidade, perdeu causas ou abriu mão de determinadas causas. Para si, qual é, além dos fatores endógenos, a excessiva centralização, sabemos todas essas críticas, mas para si, o que é que justifica a falta de adesão do eleitorado ao Bloco de Esquerda, ao projeto do Bloco de Esquerda? Eu sinceramente acho que a orientação política do Bloco de Esquerda perdeu credibilidade junto do eleitorado. E quando se perde credibilidade, depois demora-se muito tempo. É muito difícil voltar a ganhá-la. E quando o Bloco de Esquerda, a seguir a 2019, a seguir à geringonça, faz uma campanha eleitoral para as legislativas, onde coloca como questão central um novo acordo com o Partido Socialista, quando sabemos tudo aquilo que foi feito pelo Partido Socialista, que foi acabar com a geringonça, que foi procurar a todo o custo uma maioria absoluta, que foi desprezar completamente propostas realmente, verdadeiramente à esquerda, ora, isto dá a imagem perante a opinião pública de um partido que é um partido que não sobrevive por si próprio, que não tem identidade própria, cujas propostas dependem de outros, dependem da execução de outros. Ora, esta não é a gênese do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda surge, e isso está plasmado no conhecido texto do Começar de Novo, que dá origem ao Bloco de Esquerda, que é: nós já não esperamos nada do Partido Socialista e não vamos ficar à espera também do PCP. Na altura eram as duas forças à esquerda dominantes. E, portanto, era claramente a afirmação de um projeto próprio. Mas acha que agora, neste momento atual, a Mariana Mortágua se focou demasiado na causa de Gaza e da flotilha, que isso pode ter levado parte dos eleitores a deixarem de se reconhecer do Bloco ou não? Repara, eu
sobre o problema da flotilha, eu acho que foi uma atitude de coragem por parte da Mariana ter ido na flotilha. Se foi a opção mais indicada ou não, acho que é discutível. Eu julgo que todo aquele período em que a Mariana entrava nos telejornais para falar da flotilha, perdeu relativamente a outras lideranças políticas que falavam das coisas concretas do país. Ora, a gente podia ter participado na flotilha com outro quadro, outro dirigente do Bloco de Esquerda, mas isso não é a minha crítica, não é em relação à Mariana, nem em relação à sua participação na flotilha. É o problema essencial de que a direção do Bloco, o secretariado do Bloco, não faz balanço das derrotas eleitorais, não fez balanço das derrotas eleitorais e não retira consequências políticas e agora, in extremis, vem oferecer a cabeça, passa a expressão, espero não ser muito agressivo, oferecer a cabeça da Mariana Mortágua para se redimir de todo este processo que dura há meia dúzia de anos de decréscimo, de perda de influência do Bloco de Esquerda. E acho que isso é que é errado. Dá uma imagem errada, inclusive, do Bloco, quando, ao longo deste tempo, a direção do Bloco, o secretariado dizia mas nós não temos nada que fazer balanço porque as responsabilidades são coletivas, inclusive chegaram a acusar a Moção e a mim próprio. Vocês querem cortar a cabeça da direção? Não era nada disso. Nós queríamos era mudar a política do Bloco de Esquerda e tínhamos razão, ficou demonstrado que tínhamos razão e agora vem-se falar de que houve um excessivo centralismo, que não foram suficientemente radicais, como o Fernando Rosas disse num artigo recente no Público. Exato, Pedro Soares, e era isso que eu desafiava a fazer. Mudar para onde? Mudar, na sua opinião, o Bloco deve abraçar que causas e falar exatamente de que temas? Porque é esse, no fundo, o debate que se está a instalar agora em relação ao Bloco, mas também a toda a esquerda, a ideia de que a esquerda deixou de falar sobre problemas que dizem respeito aos portugueses, aos eleitores, no caso. O que é que para si o Bloco deve começar a defender e que causas é que deve abraçar? Olha, eu vou falar em termos genéricos, porque seria difícil estar a particularizar qual era a proposta que devia ser feita para a saúde, ou para a educação, ou para isto, ou para aquilo. Mas em termos genéricos é assim. O espaço político da esquerda social, que defende a igualdade, luta contra as discriminações, que quer melhores condições de vida para o trabalho, para os trabalhadores, etc. Esse espaço continua a existir, é atual. Nós vemos todos os dias, abre-se a televisão, os jornais, as rádios e as lutas, os combates por esses direitos, por esses objetivos, continuam muito presentes no cotidiano. Portanto, não é o problema de a esquerda, das ideias da esquerda social se terem perdido ou terem deixado de existir. Não, o problema é o sistema partidário. O sistema partidário à esquerda entrou em falência, completamente. E, portanto, por isso nós dizemos que é preciso uma nova resposta política. Venha ela dentro do Bloco, fora do Bloco, é preciso uma nova resposta política à esquerda que ocupe este espaço que continua a existir das ideias da esquerda. Mas precisamente esse espaço nos últimos anos tem vindo a ser ocupado pelo LIVRE, que nestes anos de declínio do Bloco tem ganho algum eleitorado. Acha que o crescimento do LIVRE esvaziou de alguma maneira o Bloco de Esquerda? Eu acho que o problema é mais grave, sabe? Infelizmente, se a gente estivesse a falar disto aqui há coisa de 2, 3 anos atrás, eu não diria o que vou dizer agora. Mas o problema é que esse espaço está a ser ocupado pela extrema-direita, pelo populismo. Esse é que é o problema central. Não é o LIVRE, o problema não é o LIVRE, nem é o Sim, mas o LIVRE é um exemplo de partido à esquerda que ainda assim conseguiu crescer, não é mesmo neste contexto? Está bem, acho que é conjuntural, vamos ver o que é que vai dar nas próximas eleições. A gente já viu que, por exemplo, em relação às autárquicas, o resultado não foi grande coisa, pelo contrário. Portanto, eu acho que o LIVRE é mais um partido de refúgio, uma espécie de desculpa a expressão, de marca branca, em que as pessoas que não estão contentes com o Partido Socialista, estão descontentes com o Bloco de Esquerda, até são capazes de lá ir votar. Mas não me parece que haja uma consolidação, até porque tenho as maiores dúvidas sobre o programa do LIVRE em termos das ideias da esquerda, porque o LIVRE está na linha dos verdes europeus, dos verdes alemães, que defendem o rearmamento da Europa, que defendem a NATO, que defendem a continuação da guerra, etc, etc. Portanto, o problema não é o LIVRE para nós. O problema é, de facto,
este espaço à esquerda, o espaço da revolta, o espaço da indignação, o espaço de quem quer mudar alguma coisa, que não aguenta mais este tipo de vida, está a ser ocupado por forças perigosíssimas, populistas da extrema-direita. E acho que a esquerda não tem conseguido enfrentar este problema. E por isso é preciso uma nova resposta política, de facto. Uma resposta política à esquerda que não tenha medo de falar, por exemplo, dos problemas da imigração. Uma resposta política à esquerda que não tenha medo de falar dos problemas da segurança. Uma resposta política à esquerda que tenha uma visão relativamente às questões culturais, a esta procura de hegemonia cultural por parte da direita, uma resposta firme e inovadora. E está-me a dar um modo perfeito para lhe fazer uma pergunta. Este verão participou num fórum de um movimento cívico que admitia fundar um novo partido de esquerda. Admite vir a participar na criação desse novo partido? Repare, eu participei num fórum a partir de um manifesto que não fala em novo partido de esquerda. Há pessoas que acham que a nova resposta política passa pela formação de um novo partido. E o Pedro Soares acha que sim? Eu neste momento, sou militante do Bloco de Esquerda. E, portanto, não faria qualquer sentido, enquanto militante do Bloco de Esquerda, estar a dizer que é preciso um novo partido. Então, primeiro saía do Bloco de Esquerda e depois falaria disso. Neste momento, eu estou interessado nesse debate. Esse debate é que me interessa. Esse debate sobre que tipo de resposta política é necessária. Mas pondera sair do Bloco de Esquerda? Desculpe, não percebi. Se pondera sair do Bloco de Esquerda? Não, eu neste momento não pondero sair do Bloco de Esquerda. Neste momento estou no Bloco de Esquerda. Eu sou membro da Mesa Nacional até à próxima Convenção Nacional. Eu sei que há dirigentes do Bloco de Esquerda que se irritam muito com a minha presença nas redes sociais, nos mídias, mas é a democracia, é o pluralismo. Eu sei que se dá mal com esse pluralismo, mas paciência, não me vão calar. Agora, o que eu digo é que não há qualquer possibilidade de enfrentar a crise que a esquerda se encontra sem que esse debate seja aprofundado, sem que se retirem lições das derrotas eleitorais, sem que se retirem lições do que está a passar no mundo. Repare, o Bloco de Esquerda, a direção do Bloco de Esquerda, o secretariado diz, é o mantra do secretariado, dizer que quando há uma derrota é por causa da onda de direita, é por causa das condições objetivas. A onda de direita, em geral, é sempre assim. Mas, repare, noutros países não está a acontecer isso. Veja-se o que aconteceu agora há dias em Nova Iorque, com a eleição que nós saudamos do Zoran Madani. E, portanto, com propostas radicais, antineoliberais, pós-capitalistas, quer dizer, na cidade que é o centro da finança mundial. Veja-se o que aconteceu com a eleição de uma Presidente da República na Irlanda, uma senhora, uma mulher de esquerda, e assim sucessivamente, os movimentos que estão a surgir em França, etc. Portanto, não há uma impossibilidade de a esquerda responder ao quadro atual, que é um quadro difícil, é óbvio, é um quadro de avança-direita, é um quadro que procura a hegemonia das ideias culturais da direita. Agora, isso tem que ser enfrentado pela esquerda, porque, como eu disse há pouco, as ideias que estão subjacentes a este espaço social da esquerda mantêm-se atualíssimas. Mas o Bloco de Esquerda... Nós continuamos a ter um nível de pobreza no nosso país brutal, sim, inadmissível, salários baixíssimos. Mas, Pedro Soares, o Bloco de Esquerda, em particular, está reduzido a um único deputado. Aliás, Fábio Figueiredo e André Galvão vão alternar no lugar. É possível recuperar a partir daqui? Acredita na sobrevivência do Bloco de Esquerda, em particular, a médio e longo prazo? Repare, eu fui deputado na Assembleia da República e o nosso grupo parlamentar tinha 19 deputados e a expectativa que havia era crescer na altura. Eu acho que a responsabilidade por que isso não tivesse acontecido, para além de um quadro político geral difícil, como é óbvio, mas foi de incapacidade de responder por parte desta direção a esse quadro político difícil. E, portanto, eu acho que há condições para que no Parlamento e na sociedade, nos movimentos, nas lutas laborais, na luta nos combates culturais, que a esquerda possa afirmar-se e ganhar nova dimensão e ultrapassar inclusive a dimensão que já tivemos. Portanto, acha que as notícias da morte do Bloco de Esquerda são manifestamente exageradas?
Eu acho que é um bocadinho lúgubre estar a falar de morte de quem quer que seja, muito menos de um partido político que foi uma esperança em Portugal, uma esperança à esquerda. Eu espero que não deseja a morte de ninguém, muito menos do Bloco de Esquerda. O que eu acho é que o Bloco de Esquerda ou se regenera, ou altera a sua orientação política, ou altera a sua forma de relacionamento interno em termos da democracia interna e do respeito pelos estatutos, do respeito pela pluralidade, etc. Ou então, de facto, vai ter uma vida muito difícil, porque, como eu disse há pouco, o que é mais fácil é perder a credibilidade, é muito difícil depois voltar a reganhá-la. E espero que o Bloco de Esquerda não entre nesse caminho. Não estou a ver grandes alterações no horizonte, mas vamos esperar pela convenção, vamos ver o que é que sai dali. Também nos aproximamos rapidamente das eleições presidenciais. Queria perguntar, Pedro Soares, vai apoiar Catarina Martins? Olha, eu apoio uma ideia, em primeiro lugar. Sobre qual é o candidato ou a candidata em que vou votar em janeiro, temos tempo. Eu, neste momento, tenho uma ideia que tenho manifestado publicamente, que é a seguinte. Esta pulverização de candidatos à esquerda, esta pulverização de candidaturas que não ganham peso político e não conseguem disputar uma segunda volta, apesar do voluntarismo de certas pessoas, de certos candidatos, é um mau sinal para a esquerda. Eu acho que é um sinal de que a esquerda, em geral, está numa posição defensiva, está numa posição de defender o seu reduto, o seu castelo, e não de juntar forças para atacar, para contra-atacar esta ofensiva da direita. Portanto, esta candidatura de Catarina Martins é um mau serviço à esquerda. O que eu apelo é que os candidatos e as candidatas à esquerda se sentem à mesa e se entendam. Eu acho que é fundamental, quer dizer, se foi possível fazer coligações para as autarquias, se há quem continue a pensar numa geringonça, etc., porque é que nas eleições presidenciais, que é uma eleição onde há uma candidatura unipessoal, onde há um programa que nem sequer é um programa do governo, portanto que é muito mais amplo, defesa da Constituição, das liberdades, das garantias, etc., etc. Ora, não é possível chegar a um entendimento entre as várias candidaturas que neste momento estão no terreno e apresentar um candidato único que possa surgir destes candidatos atuais ou de uma outra candidatura qualquer. Eu acho que isso é fundamental. Sentem-se à mesa e entendam-se. É fundamental que isso aconteça para credibilizar a esquerda e para ultrapassar, para darmos um salto relativamente a esta crise que estamos a viver. Deixe-me perguntar-lhe, realisticamente, até porque a política é a arte do possível, António José Seguro tem a sua candidatura lançadíssima, é representante do Partido Socialista, que é o maior partido no centro-esquerda e da esquerda, se quisermos simplificar. Portanto, realisticamente, o Bloco deveria e ainda vai a tempo de desistir da candidatura de Catarina Martins? Repara uma coisa, em primeiro lugar dizer que o próprio António José Seguro não se assume como uma candidatura de esquerda. Aliás, isso é sintomático, não é? Da área em que ele se posiciona e do espectro que pretende atingir. Eu não falo aqui em desistências de ninguém. Eu falo em sentarmos à mesa todos para conjugarmos forças e para chegar a um entendimento. Um entendimento que pode passar por um dos candidatos que neste momento existe, ou até uma outra pessoa que seja suprapartidária, que consiga congregar este conjunto de pessoas, de candidatos e de espectro político que representam. Eu acho que essa é a questão fundamental. Nós precisamos ter uma candidatura que seja ofensiva, que seja claramente, que demonstre claramente que o Estado a que chegamos nesta democracia, da nossa democracia, é um Estado muito difícil, que precisa ser regenerado e que precisa ser enfrentado. Não chega a dizermos que somos por Abril e somos pela Constituição, muito bem, isso é importante, mas precisamos de olhar para a frente, olhar para o horizonte.
E isso implica uma força anímica que neste momento eu acho que os candidatos não estão a ter. Estes candidatos à esquerda do Partido Socialista não estão a ter. Muito bem, e era fundamental que tivessem. Temos de avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. Só pode escolher uma das opções, já sabe e já conhece as regras do jogo. Venha daí a trilha. Preferia estar na linha da frente de uma manifestação com Mariana Mortágua ou com José Manuel Pureza? Eu estaria na frente de uma manifestação com qualquer um deles. Não preferia nenhum? Não preferia nenhum, até porque em termos políticos eles são muito idênticos. Preferia participar numa conferência para discutir o estado atual da esquerda com Rui Tavares ou Francisco Louçã? Eu acho que com os dois. Era importante que os dois estivessem. Se trata de conversar sobre a esquerda e de ultrapassar dificuldades, nomeadamente, por exemplo, em relação às presidenciais, era bom que estivessem os dois e muitos mais, não só esses dois. Preferia comer bacalhau à Narcisa com Jorge Pinto ou com António Filipe? Porquê bacalhau à Narcisa? Eu gostava do bacalhau à Narcisa, seja com quem for. Mas tinha de escolher um. Imagino que era uma mesa só para dois, o restaurante é pequeno. Para lhe dizer a verdade, não conheço o Jorge Pinto, conheço pessoalmente o António Filipe. Aliás, foi deputado comigo no Parlamento. E é um bom garfo, reza a lenda. Tem bom humor, gostaria de almoçar um dia destes com ele, sem dúvida. Para terminar, em quem votaria numa segunda volta das presidenciais? Henrique Melo? É uma pergunta difícil. Eu acho que, não sei, não quero condicionar. Em quem votaria numa segunda volta das presidenciais? Henrique Gouveia Melo ou António José Seguro? Eu acho que mais próximo da eleição decidiria. Neste momento não quero decidir nada sobre isso. Até porque as campanhas estão a decorrer. O António José Seguro dá sinais estranhos e o Gouveia Melo também parece que agora quer disputar o espaço à esquerda e, portanto, era melhor ver mais próximo das eleições em quem votaria, no caso isso acontecer. Muito bem, prudência nunca fez mal a ninguém e percebemos a sua... E calços de galinha também não. Exatamente. E agora, como é hábito do nosso programa, o convidado pode servir uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê? Escolhi uma música da Mercedes Sosa, E Todo o Cambia. É um ícone da música popular da América Latina. Ela, como se sabe, é de origem argentina. É uma grande cantora, era uma grande cantora, e acho que é uma música profundamente dialética, uma música que na sua estrutura da letra nos mostra de facto que não podemos ficar expectantes à espera que alguma coisa aconteça. Nós devemos intervir para que as coisas aconteçam, porque de facto a ideia central é essa, é que tudo muda, tudo cambia. Deixa-me dizer que hesitei um bocadinho entre esta música e a interpretação do Zé Mário Branco, de Muda-se os Tempos, Muda-se as Vontades, que é uma adaptação do soneto homónimo do Camões, porque também me parece que representa esta ideia da mudança, e acho que é isso que precisamos, é de lutar pela mudança, de lutar por uma mudança e estar no nosso horizonte que isso é possível. A evolução até a nível internacional, caso concreto das eleições nos Estados Unidos, que agora se realizaram há dias, demonstra-nos que nas situações mais difíceis, quando nada é expectável em termos de mudança, afinal as mudanças acontecem. Pedro Soares, muito obrigado por ter participado nesta Vichy Soares. É sempre um gosto tê-lo cá. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir esta entrevista em podcast, mas também na antena do Observador, ou lê-la na íntegra no site do Observador. Até à próxima. Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste
de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.